pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de volta para contar mais um pouquinho da minha história para vocês. Mas antes eu queria fazer uma reflexão, tá? É assim, virou moda até todo mundo falar, tem que ser grato, seja grato. Mas assim, gente, seja grato de verdade, mas seja grato com as mínimas coisas. Porque eu passei por uma situação, eu fiquei tão grata ontem, mas tão grata, porque eu fui num médico, é um otoneurologista. Eu não sabia que existia essa especialidade. Ou seja, é um otorrino que cuida também da parte neurológica. E eu fui por quê? Porque eu tive duas quedas em outubro, uma no dia 19, onde eu cortei a cabeça, fiz um corte de 5 centímetros, fui socorrida pelo SAMU, fiz uma série de exames, mas não deu nada. Passado 12 dias, no dia 31 de outubro, eu caí novamente na minha casa, bati o outro lado da cabeça, eu tive uma queda assim forte, bati a cabeça bem forte. E passado essa segunda queda, eu passei a ter vertigens. Ou seja, tudo girava. Quando eu deitava, o chão parecia que estava mole, como se quem usa óculos sabe disso. Quando você põe um óculos novo, parece que o chão está tremendo. E isso vem vindo desde o dia 31 de outubro, você vê, a gente está, ontem foi dia 16, há um mês e meio eu estava nessa situação. Passei a tomar um remédio, minha médica indicou que eu fizesse uma ressonância da cervical, porque ela achou que havia pressionado as vértebras da cervical, mas não aconteceu nada. E eu continuava tomando essa medicação, por quê? Porque como que eu ia sair, gente? Uma pessoa com esclerose, aí tem a questão do equilíbrio que requer atenção. Com vertigem, gente, a vertigem limita muito. Então, por que eu estou falando disso? Porque, em função dessa situação, eu procurei esse médico, marquei uma consulta e fui no médico, e eu fiquei ali 1 hora com o médico, e em 1 hora ele resolveu o meu problema. Eu não vou precisar tomar medicação, olha que ótimo. Existe uma coisa chamada cristais. Os cristais é que mantêm o nosso equilíbrio. Isso é visto pelo olho. É muito interessante isso, eu não sabia. Eu havia passado numa fisioterapeuta antes, eu faço fisioterapia na clínica Motricitar. Minha fisioterapeuta é neurológica, mas lá tem uma fisioterapeuta que cuida dessa ATM, ouvido, e ela já tinha visto que tinha deslocamento de alguns cristais, mas como ela fez algumas manobras, me passou uns exercícios, como eu tinha uma consulta marcada, lá vou eu. Chegou lá, gente, é fantástico. O médico ele põe você em algumas posições numa maca e a cabeça fica posicionada de um determinado jeito, onde ele olha para o seu olho, aí ele falava, tá tendo vertigem agora. Eu falei, tô. Aí ele fez algumas manobras com o próprio corpo, não tem equipamento, não tem nada, e acabou o problema na hora. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu saí de lá totalmente equilibrada, sem vertigem nenhuma. Passou uma medicação e falou: se voltar, você toma. E ele falou: olha, realmente foi por conta das quedas, não tem nada a ver com a esclerose, mas mesmo assim a gente vai fazer alguns exames para ter certeza de que está tudo bem. Mas assim, meu sentimento de gratidão por esse médico e por, sabe, Deus ter permitido, o universo, que eu chegasse nesse médico foi tão grande, se vê, parece uma bobeira, mas não é bobeira. A gente só dá valor para as coisas quando a gente perde. Então, talvez quem nunca teve uma vertigem na vida, quem nunca teve, vai perder os sentidos na vida, nunca usou um óculos novo, não sabe o que eu estou falando. Mas não ter equilíbrio combinado com uma vertigem é muito complicado. Limita totalmente uma pessoa, você não pode fazer nada, nem dirigir. E eu dirijo e trabalho. Aliás, hoje é o último dia do fórum, estou aqui finalizando o meu dia, graças a Deus, com todo o meu trabalho em ordem. Então, eu vou voltar a falar, eu parei lá quando eu disse que eu fui para Israel e que eu estava me preparando para subir o Monte Sinai. Para subir o Monte Sinai, eu subi o Pico do Jaraguá, eu fui para Monte Verde, subi todos os morros lá de Monte Verde. É claro que um percurso de 1 hora e meia eu levei 3, 4. Por quê? Porque depois de um determinado período a perna fadigava e aí eu tinha que ir meio não, muito devagar, né? Mas eu fiz todos os morros lá em Monte Verde, eu subi o Pico do Jaraguá, toda aquela escadaria, tirei foto lá e lá vou eu para Israel, para o Egito, conheci o Egito e aí depois fui para o Monte Sinai. Gente, a experiência no Monte Sinai foi muito interessante, porque aparentemente eu não tinha nada. E eu saí à 00:30, eu iniciei a subida do Monte Sinai, você sobe o Monte Sinai na madrugada, e eu retornei na parte da manhã, saí de lá às 7 horas da manhã para descer, 6 horas, 6 e pouco. E aí eu descobri que quando clareou, o que eu havia subido, que era um lugar extremamente perigoso, que tinha
metro e meio, mais ou menos, de distância, e aqui é desfiladeiro. Você caiu, já era. Só que não é terra batida, né? É pedra, então você pisa em pedra. Então o tempo todo foi um desafio para mim. Quando eu voltei, no final, foi muito mais desafiante do que a subida, por conta das pedras. Mas foi tão interessante que a hora que eu pisei em terra firme, eu saí andando normal. Nesta época, 2014, eu andava sem nenhuma dificuldade, tá? Eu não tinha nenhuma alteração na marcha como eu tenho hoje. Aproveitando, eu lembrei de uma coisa que eu não falei lá no outro vídeo. O meu diagnóstico, eu descobri que eu tinha esclerose múltipla no dia do meu aniversário. E assim, eu tinha uma festa marcada, eu estava me preparando para ir para essa festa, e eu recebi essa informação de uma amiga que tinha olhado meu exame. Chorei muito, fiquei muito triste, mas me revesti de uma força que eu não sei de onde eu tirei e fui comemorar meu aniversário, até porque eu não tinha ainda nenhuma tipo de alteração, né, física que demonstrasse que eu tinha esclerose. Fui, comemorei, e aí a vida seguiu até eu chegar aqui onde eu estou falando, em 2014, tá? Eu continuei fazendo esporte, só dei uma reduzida nas modalidades, como eu disse lá no outro vídeo, fui para Israel, fiz todo o caminho lá da Terra Santa, tal, me diverti e voltei. Aí veio 2015, tá? E em 2015 eu me dei conta que... Não, em 2015 eu ainda tomava o Figolimod. Continuava tomando, porém as modalidades, como eu disse, eu tinha ido na academia, descobri que eu já não conseguia pular, e aí eu falei, o que eu vou fazer? Só não podia mais correr, porque eu fadigava. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu sempre fui uma pessoa que gosto de esporte, e esclerose múltipla combina com o corpo em movimento. Aí eu falei, vou fazer Muay Thai. E fui fazer Muay Thai, fazia. Claro que todas as vezes que eu pratiquei algum esporte foi na modalidade de ter um personal, nunca foi em grupo, porque em grupo era um pouco complicado, porque eu não acompanho o grupo. Até hoje, tudo que eu faço é individual, né? Não consigo fazer nenhum trabalho em grupo, não que eu não goste, até gostaria, porque eu acho legal, mas não é possível. E aí, 2015 veio com diversas surpresas, quando eu me inscrevi numa corrida, chamava a Corrida de Vênus, né? Que é lá no Jockey, que é uma corrida de mulheres, Circuito de Vênus, chama. Eu lembro que eu me inscrevi nessa corrida, e ali foi um dos momentos também muito, muito desafiantes para mim. Quando deu a largada da corrida, eu descobri que eu não conseguia mais correr. Eu tentava, eu mandava o comando, o cérebro mandava, mas as pernas não se movimentavam. E aí eu comecei a chorar, né? Eu lembro que as pessoas começaram a vir perguntar se estava tudo bem, eu falei, tá. Mas aí eu disse para mim mesmo assim, eu vou terminar esse percurso andando. Eu chorei o percurso quase inteiro, andando. Se a perna fadigou, fadigou do mesmo jeito, lá no final dos 5 quilômetros. Eu lembro que o pessoal daquelas ambulâncias que dão apoio vieram perguntar se eu queria entrar na ambulância para finalizar. Eu falei, não, eu vou terminar andando. E eu fui andando até o final. Peguei a minha medalha e fui embora. E foi naquele momento que eu disse, eu não posso mais participar de corrida de rua. Se foi fácil? Não, não foi fácil. Eu era uma corredora de rua, tá? Não era uma corredora de anos ainda, mas era uma corredora. Eu gostava de correr, eu gostava de treinar, e eu descobri que eu não podia mais correr. E é claro que isso abalou o meu emocional, né? Eu comecei a entrar assim, uma descida, né? Numa curva para o fundo, porque eu comecei a ficar triste, porque eu fui perdendo tudo aquilo que eu gostava, eu já não podia mais usar salto, eu já só conseguia andar, como eu disse lá no outro vídeo, eu já estava mancando, as pessoas estavam percebendo e eu não, e aí eu comecei a entrar assim num buraco, ou seja, a caminho da depressão. Comecei a ficar chateada com aquela situação, um pouco triste, e aí foi 2015, entendeu? Foi 2016, até que eu falei assim, bom, eu vou procurar um outro caminho. Por quê? Porque aí uma pessoa disse para mim assim, na verdade foi uma fisioterapeuta, você já tentou tomar vitamina D? E eu tinha um folclore na minha cabeça que a vitamina D era roubada, não funcionava e blá, blá, blá. Aí o que eu fiz? Eu peguei,
Fui pesquisar. Ela falou assim: olha, se deu oportunidade, pelo menos pesquisa, vai atrás. Ela tinha uma dentista que tinha esclerose múltipla e tomava vitamina D e estava bem. Mas ela tinha esclerose múltipla recorrente e remitente. Mas eu fui pesquisar, eu fui olhar, e aí eu descobri, né, que funcionava. Peguei e fui olhar quem era o responsável, que é um médico renomado, né, doutor Cícero Gali Coimbra. E, pasmem, eu consegui uma consulta com ele, assim, ele não tem, a agenda dele é super lotada. Eu liguei, não tinha agenda, mas passou, assim, um dia a moça me ligou e falou assim, Viviane, vagou aqui um horário, você quer passar? Falei, sim. E lá vou eu passar com o Dr. Cícero em 2015. Eu tomava o Fingolimod, e eu cheguei lá, contei a minha história, uma consulta de 3 horas, eu fui com meu marido junto, mas uma coisa que ele me disse dentro do consultório dele, a primeira coisa que ele me disse, ele falou assim: olha, você não vai melhorar, você vai ser curada em 2 anos. Eu conto o resto para vocês no próximo vídeo, porque infelizmente isso não ocorreu. E não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as notificações, curtir e compartilhar para quê? Para que o maior número de pessoas fique sabendo. Porque você pode não ter esclerose múltipla, você pode não conhecer ninguém que tem, mas pode ter alguém que tenha e não sabe, e se identifique com a minha história. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.